Obrigada, Denise, obrigada, Zana, Angélica, todos os associados da ATEX e todos os demais convidados, né? Eu realmente me emociono, não tenho anos, né, mais de década de carreira, mas com muito afinco e muita alegria, muita dedicação que eu tenho traçado esse caminho. E que naturalmente aconteceu, né? E aí eu vou explicar um pouquinho dele depois, já que a Denise me incumbiu de me apresentar, né? Eu sou Patrícia Feijó Evangelista Vinck, sou natural aqui de Florianópolis, manezinha da ilha, e ao longo dos meus 52 anos, 12 quase, eu tive uma aproximação com a arte-terapia. E desde lá, da minha formação, onde, através de um processo terapêutico, junto da minha filha, eu segui e encontrei a arte-terapia, numa busca de um caminho profissional, de um autorreconhecimento. Então, sei o quanto é fundamental, em algum momento da nossa vida, a gente permitir-se dar espaço a um processo terapêutico. E aí eu me encantei, na verdade, né, com a arte-terapia. Não conhecia na época, mas quando passei a entender e tive a oportunidade de fazer a formação, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Agora eu encontrei. E aí, por que agora eu encontrei? Eu fiz faculdade de Direito, mas quando eu fiz o vestibular, a minha intenção era ser enfermeira. E aí, por questões familiares, o pai, a minha avó também era advogada, quem sabe você faz direito, porque ser enfermeira não é ser médica, aquelas questões um tanto quanto de cunho formal e de autoconhecimento mesmo, e o meu pai, vamos pensar no direito? E eu falei, vamos. E eu fiz a formação, né, a graduação, foi incrível, mas o meu coração não batia por isso, né? Então eu nunca exerci, e quase 25 anos depois é que eu me reencontrei profissionalmente. Eu casei, tive 2 filhos, e aí num determinado momento em que a minha filha precisou de terapia, eu a levei e depois eu segui em terapia. E cá estou, formada há 8 anos, é o meu 8º ano de trabalho, mais o ano de estágio, né? Então, trago também a pós-graduação em autismo, que terminei agora no início do ano. Sou também membro do Instituto Nora Cavaco, de Portugal, International Center Neuropsychology and Autism, no qual tenho muito orgulho de pertencer, a um convite fantástico da doutora Nora. Depois disso, me entreguei, enfim, às questões associativas, a essa união de forças, e aí entrei para a diretoria da ACAT, Associação Catarinense de Arte-Terapia, e depois, por pertencer à diretoria, passei a ser membro também, representando a ACAT da UBAAT. A partir disso, surgiu a oportunidade de estar dentro do Fórum das PICs aqui em Santa Catarina. Então, tenho me integrado de uma forma ampla à arte-terapia, ao autismo e a essa união de forças para que a arte-terapia tenha a sua representatividade efetiva. Então, partindo disso, vamos lá. Vou puxar aqui o meu slide. Viu como era você que tinha que se apresentar? Pois é, que coisa bonita, né? Eu lançando as minhas sementes. Tá todo mundo vendo? Daqui sim, eu tô vendo. Joia. A partir de agora eu não vejo mais vocês, vejo o slide e vamos seguindo
e vocês, se precisarem em algum momento acharem que é prudente interromper, eu estou à disposição, tá, Denise? Tá, Zana? Ok. Então, vamos lá. Só um recadinho, a gente deixa as perguntas para o final, então a Patrícia vai fazer uma fala de 40, 45 minutos, né? E após essa fala, então, a gente vai abrir para as perguntas, podem deixar as perguntas no chat também, que a gente vai mediando, ok? Joia. Bora lá. Então, tá. A arte-terapia como linguagem da escuta sensível no autismo. Isso é muito significativo para mim. O meu registro associativo, desde 2013, onde já na formação eu tive a alegria de pertencer à ACAT. Então, vamos lá. A minha história, né, onde eu legitimo esse lugar junto da pessoa com deficiência, exatamente no autismo. Eu sou neta do professor Feijó e da dona Odete, que tiveram uma pessoa com deficiência na sua família. Então, a partir daí, eles iniciaram um caminho das APAES em Santa Catarina. Então, o meu avô aqui dá origem a esse movimento apaiano. A APAE de Florianópolis leva o nome dele, e eu, junto dessa família, trago essa vivência de todos esses dias, de todas as dificuldades, as alegrias, em que 72 anos a minha tia viveu. E, partindo disso, essa legitimidade vem também de um sonho. E aí, quando eu começo a fazer o meu estágio, e fica aquela pergunta, né? O que eu vou fazer, por onde eu vou? E a nossa orientadora dizia assim, gente, fiquem atentos aos sinais. É assim que normalmente acontece o caminho que a gente precisa seguir. E assim eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava na escola do meu filho, em que, junto de uma turma de crianças entre 7 e 8 anos... O pai quer sair para comer um... Tem um microfone aberto aí. E nessa sala de aula, eu estou de mãos dadas com as crianças, e tem uma velinha acesa no centro desse círculo, da roda em que nós estamos. E eu digo para as crianças assim, essa é a luz que ilumina o nosso caminho. E as crianças repetem essa frase comigo. Isso ficou muito marcado. Eu falei, gente, tem que ser um sinal, tem que ser um caminho. E a partir daí, no dia seguinte, eu falei com a diretora da escola e ela me concedeu um trabalho curricularmente para o estágio com as crianças de 3º ano. Tá mudo. Tava mudo. O microfone. Deixou o microfone dela. Vê se tu consegue abrir aí. Eu tô tentando abrir aqui, gente, mas eu não fechei o dela. Foi alguma coisa lá que fechou o áudio, Patrícia. Alô? Sim, estamos ouvindo. Sim. Agora deu? Sim, vou aproveitar para pedir para todas as pessoas deixarem o microfone fechado, então a gente deixa só o da Patrícia aberto e qualquer questão pode escrever no chat que eu estou acompanhando. Assim a gente não tem alterações aqui no áudio. Então lá, vou subir o PowerPoint novamente. Ok? Tudo certo? Sim. Tudo certo. Joia. Então, seguimos. Então, nessa escola, eu realizei um dos meus estágios. E aí, o que vem linkar o meu estágio nessa escola com o autismo?
porque haviam 4 crianças que tinham comportamentos inadequados, como a gente chama formalmente. 2 crianças tinham TDAH, uma criança tinha deficiência intelectual e uma outra, mais adiante, foi diagnosticada com autismo. E a partir dessa turma, inicia, então, o meu primeiro atendimento, logo que eu me formei no processo da formação de arte-terapeuta. E aí começa a vir 1, 2, 3, e eu falei, gente, isso, né? É o universo mostrando o caminho. E a gente sabe, nós arte-terapeutas, que isso realmente acontece. As sincronicidades, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais, né? E assim aconteceu. O caminho apareceu, eu me dediquei diuturnamente a estudar o autismo e todas as situações que nele também eram necessárias. Fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicomotricidade. E depois disso, o que fazer, né? Eu estava realmente me robustecendo dentro de 2 olhares, a arte-terapia e o autismo. Quem eu já estava atendendo trazia notícias, a família, a escola, muito positivas, e eu me fortalecia nesse caminho. Então, para quem não é arte-terapeuta e está aqui com a gente, o que é arte-terapia? Então, a arte-terapia é um processo terapêutico que se realiza por meio da arte, expressão livre, autêntica e genuína de cada pessoa, em qualquer idade, individualmente ou em grupo, sem julgamentos ou intervenções. E, como eu costumo dizer, a arte-terapia cuida das emoções com arte. Então, num processo terapêutico, né, o que acontece, enfim? Vivenciamos as nossas emoções, os sentimentos, e proporcionamos, através da arte, tudo o que emerge deles. E aí, olhar para isso, dialogar com isso, com todas essas imagens, cores, expressões, estimulando, assim, um novo olhar para os acontecimentos que vem junto com essa expressão, dar novos significados, transformá-los, entendê-los, acolhê-los e aí sim, seguir com novos olhares para uma vivência mais positiva, produtiva, proativa. E aí, como é que começa esse caminho que eu vivencio e construo, né? Junto da época em que eu fiz o estágio, a diretora da escola comigo, tínhamos um certo receio de entender por que as crianças tinham esses comportamentos. Só que era num contexto global. E aí, numa reflexão e até num artigo que escrevemos juntas, a questão desse ficar dentro de casa, nos apartamentos, nos playgrounds, e aí pouca convivência, pouca areia, pouco sensorial, pouca brincadeira com outras crianças, e entender o que estava acontecendo. E aí, Walter Boechat, no livro da Maria Cristina Rotigaray, ele prefaciando esse livro, essa frase me vem como um bálsamo, de entender que nossas mãos, o que mais temos de precioso na arte-terapia, passam a ter um olhar de cerceamento. Então, literalmente o que ele fala, uma das razões da importância grande da arte-terapia em nossos tempos, recuperar atividades esquecidas e fazer renascer habilidades sepultadas pela maré da tecnologia. Como o psiquismo passa pelo corpo inteiro, inclusive pelos braços e mãos, cumpre libertar as energias esquecidas. Então, aí eu me encontro com esse fazer da arte-terapia. O quanto essa vivência do corpo, do que a gente emana dele, tudo que são essas intensidades emocionais, nos permite sermos livres, canalizarmos o que a gente precisa emocionalmente. E para que a gente não fuja do autismo,
do tema do TEA, do transtorno do espectro autista, cabe dizer que todos somos pessoas. E sendo todos nós pessoas, sentimos emoções, sentimos o sensorial. E ainda com um detalhe, muitas das pessoas autistas têm uma hipersensibilidade. E a entender esse hiper é que também tem a sua sutileza nessa escuta sensível. E aí, caminhando um pouquinho sobre esse fazer, numa citação de Rodrigues, diz que a abordagem que Jung faz da arte consiste primeiramente em deixar vir a si, promover um encontro com a imaginação. Depois é preciso deixar acontecer. Ele determina um tempo de pausa para permitir que apareça o que interiormente se apresenta ao descobrir a arte, a obra de arte. É dar à pessoa um momento de liberdade para sentir e materializar as suas sensações e emoções que emergem do seu corpo e mente. Então, aqui eu começo a entender que a gente tem um momento de experienciar essa arte, de estimular, de acionar esse psiquismo, essas emoções, as lembranças, as memórias, e até de sensibilizar o corpo com algo que emane essas emoções, como uma música, um conto, uma contação de histórias, ou até mesmo os próprios fatos que a pessoa possa trazer para a sessão, né? Então, o que está intrínseco na arte-terapia? A importância de vivenciar essa experiência. Abertura à experiência, capacidade de responder a coisas tais como elas são. Assim traz Roger. Segundo Bom Dia, experiência não é um caminho até um objetivo previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar, nem prever, nem predizer. E há ainda uma citação da doutora Nora, em que ela diz, não há aprendizagem sem experienciação. E aí também a questão das aprendizagens globais, trazendo as neurociências, onde esse intrínseco da arte-terapia também aciona um lugar fundamental, onde no autismo há muitas questões que precisam ser trabalhadas, que são as funções executivas no pré-frontal do nosso cérebro, onde neste lugar também foi identificado pelas neurociências em que o trabalho da arte atinge exatamente essa parte do cérebro. Então, acionando aí as questões do controle inibitório, do psicomotor, bom, daqui a pouco vem aí os benefícios da arte-terapia e eu seleciono isso para vocês. Minha memória falhou. Estou um pouquinho nervosa, gente. Vamos lá. E aí, citando a nossa grande arte-terapeuta, Selma Siornay, para a escuta em arte-terapia, o terapeuta relaciona-se com as expressões artísticas de seu cliente com um interesse genuíno e curiosidade, estimulando e facilitando o diálogo com suas próprias criações. E aí, onde eu insisto em estar junto das pessoas autistas, não só com elas, mas aqui a gente está falando de autismo como um foco a mais. Oportunizando esse lugar. E aí a escuta vem nesse caminho, onde esse lugar é um espaço físico, mas também é um lugar interno, mas também é um lugar em que o arte-terapeuta proporciona essa liberdade. E aí, quando há essa liberdade, tudo que pode ser expressado por essa pessoa, qualquer que seja a idade dela,
porque eu já trabalhei e acompanho crianças desde os 2 anos de idade até autistas adultos, passando pela adolescência, primeira infância, segunda infância. Esse é um lugar exatamente onde eles conseguem ser quem eles são. Dentro das terapias do autismo, há muito o ensinar, o aprender. As aprendizagens globais do neurodesenvolvimento são muito enfáticas e necessárias. Mas aí vem a arte-terapia num lugar onde eles possam ser eles mesmos, antes de acometerem ou necessitarem das intervenções para as condições do autismo. E é essa a beleza que eu vejo em cada atendimento, onde me encanto, onde permito esse encantamento. Porque se não nos encantarmos, como podemos encantar, não é mesmo? Então, é nesse espaço em que essa escuta através da arte, e até essencialmente a arte não verbal, porque os autistas também não verbais são beneficiados com esse caminho, e grandemente beneficiados, porque há nele essa liberdade e nele os símbolos, as imagens do inconsciente são lindas. E eu vou mostrar algumas para vocês, que eu trouxe algumas dessas fases com adolescentes, com adulto, com crianças, e vocês vão, espero que se encantem tanto quanto eu me encanto. E aí, essa afirmação, né? Não tem como não trazê-la. Não há arte-terapia sem o profissional arte-terapeuta. Ou seja, a arte-terapia é só com uma arte-terapeuta. Isso eu reforço sempre que falo da arte-terapia. Porque há sim terapias através da arte. Mas se você não é um arte-terapeuta, você não desenvolve um processo de arte-terapia. Você não pode dizer que trabalha com arte-terapia. Então, reforço e engrandeço aqui todos os meus colegas arte-terapeutas. E incentivo aos que não são ainda a fazerem a nossa formação. Sigam as orientações da UBAT, sigam as associações dos seus estados e façam a formação de acordo e vão se encantar e vão, sim, trazer um novo perfil para si, para a sua carreira e para quem vocês atenderão. Tenho certeza disso. E aí, dentro desse viés de acessar essa experiência, eu trago essa frase, que vem realmente dessa prática, desse meu caminho do empírico, né, do realmente viver dentro do setting terapêutico esse fazer artístico com a pessoa autista. E não só com ela, mas, de novo, estamos no foco do trabalho com o transtorno do espectro autista. A arte-terapia é viver e expressar o sabor da experiência. E isso, quando eu falo essa frase, muitas imagens, muitas carinhas, muitos sorrisos, muitos gestos emocionados, eu me lembro de trazer essa frase, porque efetivamente, quando a gente fala de autismo, a gente fala de sensorial. Questões sensoriais estão muito evidentes. Então, nada mais autêntico do que saborear a arte, saborear o momento, saborear o espaço e ter essa escuta para eles plenamente, para que eles também sejam plenamente. E aí os benefícios da arte-terapia com esse foco específico para o autismo. Atua na atenção, concentração e foco. Trabalha a flexibilidade cognitiva, favorece a autorregulação emocional, controle inibitório. Desenvolve a comunicação verbal e não verbal. Estimula a interação social e a atenção compartilhada. Isso é fundamental, o quanto a gente consegue flexibilizar as atitudes
estimular essa interação, esse olhar. Quando a gente consegue captar um olhar de uma criança autista e receber ainda, depois desse olhar, um sorriso, isso é grandemente um presente, lindamente um presente. E trabalhamos, então, com o estímulo sensorial e, a partir dele, também essa dessensibilização, quando muitos deles têm essa aversão ou não para determinados materiais, né? Propicia o desenvolvimento das funções executivas, que são, o que são as funções executivas? É onde a gente planeja, organiza e executa as nossas ações. Apoia como base para outras atividades e terapias multidisciplinares e extracurriculares. Estimula a neuroplasticidade, proporciona relaxamento físico, mental e emocional, desenvolve a motricidade fina e ampla, propicia autoestima, autoconhecimento e autoconfiança. Zela pelo amadurecimento psíquico-emocional. Trabalha a expressão simbólica, a imaginação, a criatividade. Potencializa novas aprendizagens. E a arte-terapia e o autismo? Que será mais que eu preciso trazer, né? Conheça mais sobre o autismo, arte-terapeutas, profissionais que trabalham na área. Mas não esqueça que ao atender uma pessoa autista, você está conhecendo e aprendendo sobre o seu autismo unicamente. Esse é um olhar muito particular, muito sensível, que precisa estar atento, estar em primeira mão quando você está ali com uma pessoa, uma criança, um adulto, um adolescente. Suas particularidades e suas potencialidades. Tudo o que é e o que traz para a sua rotina. Seus aprendizados e suas necessidades. Suas aprendizagens e facilitadores. Cuidar da autoestima, da autoconfiança e ainda segurança no vínculo do processo e com o terapeuta. Fundamental, porque quando o autista se sente seguro, se sente nesse lugar de confiança, o processo desenvolve, o processo se amplia, e a beleza do que a gente passa a receber com esse vínculo, com esse elo criado, é belíssimo. E a escuta sensível, onde estaria? A arte-terapia e a arte que se faz ao vivenciá-la. Fruto desse processo terapêutico é que é o espaço onde a escuta sensível se mostra presente. Escuta é o espaço físico e é o espaço de tempo, interno e compartilhado. Pertencimento e acolhimento do ser em sua plenitude. E essa palavra é fundamental, porque para que ele entenda quem ele é e o que ele está fazendo ali, como ele está se expressando, o que ele está sentindo, o que ele está aprendendo com essas emoções. O generalizar, porque quando a gente trabalha com o transtorno do espectro autista, todo um trabalho dentro das terapias individualmente tem um foco em ensinar ou fazer com que a pessoa desenvolva aquela habilidade. Mas, a partir disso, que ela generalize em todos os contextos em que ela viva esses aprendizados. E aí, na arte-terapia, a gente tem a questão emocional, esse controle inibitório, essa autorregulação, quando eles passam a entender o que estão sentindo, essas intensidades emocionais. Às vezes, um momento em que uma crise está sendo acionada, um momento em que ele está com a audição já hipersensível, num lugar em que não consegue mais, ele passa a entender que ali ele precisa se retirar, ele passa a entender que ele tem um limite. E não é necessário que tenha uma idade para entender isso, não. E aí vem de novo o intrínseco e a beleza da arte-terapia. Porque trabalhando com a arte, com essa beleza que a gente tem para oferecer ao outro, a criatividade,
e nela toda essa potencialidade que emana de cada um, esse pertencimento e esse entender-se é pleno. E é nessa hora que eu digo que é ser como se é, em sua plenitude. Ah, mas como que será isso? Só vivenciando para entender, mas respeitando para acolher. E aí o espaço para fazer e o prazer em realizar, o que silencia e o que fala, o que comunica e cala a voz, a expressão materializada na sua emoção, o que o coração, a atenção e a paixão trazem para o diálogo em comunhão. E aí, talvez tenha trazido um pouquinho de poesia, também a faço, mas para transmitir o quão é poética a nossa vida dentro da arte-terapia, e o quão a gente pode também proporcionar isso, essa poética da vida, dentro do nosso setting. Não precisa haver a rigidez permanente em que o autismo às vezes se apresenta. A arte-terapia pode flexibilizar isso. As adaptabilidades de rotina, de tarefas, estão aí para mostrar que nos equívocos da arte esse aprendizado existe. E vamos lá. Autismo. Acolher, aceitar e abraçar. Somos todos sociais, afetivos, emocionais, intensos, criativos, cognitivos, imaginativos, inventivos, sensoriais, sensíveis, perceptíveis, empáticos, mobilizadores de desejos e vontades. Acolha o autista com tudo o que é, traz e vive. Sua verdade norteando seu fazer e seguir terapêutico. Seus potenciais regendo a sua história. E aqui eu deixo essa frase sem mais nenhum comentário, porque essencialmente é isso que a gente pode colher de um atendimento com uma pessoa autista. E quase no finalzinho, seu ser em plenitude, aceito, acolhido e amado. É isso que sentem quando estão junto da gente, porque ali eles entendem que têm essas emoções, que podem expressá-las, que tem alguém que as acolhe, que os escuta, e aí são quem são, antes de trazerem as condições do autismo. Por isso que eu represento, quando eu faço, muitas pessoas dizem que o autismo tem seu símbolo a cor azul, o laço do quebra-cabeça ou o infinito, com as cores do arco-íris. Eu também trago esse significado de que um coração azul é sim uma pessoa antes de ser autista. E aqui, finalizando, antes de começar a mostrar as expressões, né, dos fazeres em arte-terapia, compartilhando com alguns profissionais em que supervisiono, tenho aqui uma forma de alerta, vamos pensar assim. Arte-terapeuta, seja ponte, seja fiel à sua formação e proposta de trabalho com autistas. Não se permita fazer outro papel que não seja o de proporcionar a liberdade de expressão que a arte-terapia preconiza. Ela é inegociável. Adquira conhecimento em todas as áreas do autismo. Isso vai fazer você ampliar a sua percepção do paciente e integrar o seu fazer em equipe. Mantenha-se firme e sustente o profissional arte-terapeuta que você é ao atender uma pessoa autista. E eu trago esse alerta, essa fala firme, porque nesse meu caminho eu trago uma história de também dificuldades, mas nunca desisti. Sempre espalhando as minhas sementes, sempre colhendo flores.
E se hoje eu estou aqui, é porque esse caminho me foi proporcionado e eu o agarrei com todo o amor que eu podia. Mas também resisti a interferências externas, a imposições. E aí, como Frida Kahlo fala, onde você não se sente amado, não permaneça muito tempo. Então, onde você, de alguma forma, a arte terapeuta que estiver trabalhando com autistas e tiver que sofrer imposições, mudar a sua forma de trabalho, ter que, fique atento. Se, de alguma forma, os seus resultados, as respostas, o sucesso do seu trabalho não está contento com a sua dedicação, pare para pensar, avalie. Você realmente é livre para o que você está fazendo? Você proporciona a liberdade ao seu paciente? Total liberdade. Esse é o meu alerta, esse é o meu desejo para que todos que trabalhem com autistas tenham a sua autenticidade respeitada, o seu fazer respeitado. Seja fiel, arteterapeuta, seja fiel ao seu fazer. Qual é a sua verdade? E aqui eu vou começar com arte. Esse é um autista de 10 anos, que ele é verbal, hoje ele já está com quase 16 anos. Ele inicia o processo terapêutico, que foi muito rápido, foram apenas 7 meses, fazendo o mesmo desenho e pintando ele por cima, com cada cor que ele via, e usando um pincel para cada cor. Isso mostrava uma rigidez. E aí, quase no finalzinho do processo, eu trago mandalas e ele, ao vê-las, passa a usar com um único pincel. E todas as cores que vocês veem nessa mandala, esse belíssimo trabalho. E aí, uma autenticidade brilhante, em que ele mostra para mim o quão foi benéfico todo o trabalho que a gente realizou. Onde depois, esse relato em que eu vou ler, em que a mãe depois passa a me relatar, né? E ele ainda não era alfabetizado, e dentro de poucos meses, porque ele também era acompanhado no AE, no acompanhamento da escola especializado, ele em seguida, quase próximo do final do ano, ele consegue ser alfabetizado. Então, segue o relato da mãe. Meu relato sobre o processo do L na arte-terapia é de que, durante o período em que esteve sendo atendido, ele ampliou seu desenvolvimento interpessoal, passou a se integrar mais em casa e na escola, exercitou a criatividade, assim como também a parte psicomotora. A concentração e flexibilidade também aumentaram e ele continuou desenhando e criando figuras, imagens e cenas durante longo tempo. Aqui, uma adolescente que inicia um processo de arte-terapia com depressão. E devagarinho a gente vai acolhendo essas questões, as intensidades, e ela vai trazendo situações em que se enquadravam num diagnóstico de transtorno do espectro autista. Em menos de um ano, a gente aciona, então, uma neuropsicóloga e o diagnóstico dela é confirmado. Aqui, 2 artes, em que no momento em que ela ainda não tinha o diagnóstico, esse olhar para a lua, e após o diagnóstico, onde ela traz a borboleta como um sinônimo e um símbolo para ela, e a própria cor, por muito tempo se fez presente. Aqui é uma criança de 5 anos, em que, com o trabalho de cola colorida, a expressão inconsciente brotou. Se vocês podem ver, ela quis criar um arco-íris, e bem ao centro tem uma manchinha azul, mas se vocês se aperceberem um pouquinho mais, é um beija-flor que se apresenta. E aí a gente, olhando para esse beija-flor,
com essas cores. E eu lembrando desse momento incrível em que, apenas com o passar de mãos, ele trouxe essa arte inconsciente. E nesse diálogo transdisciplinar, onde eu olho para o beija-flor e busco significados, ele traz como uma forma de mostrar a alegria que ele está sentindo, que essa criança sentia, e também sendo uma bênção de Deus. Aí, me remetendo à mãe, nesse momento em que ele faz essa arte, ela realmente traz momentos em que ele está alegre, que as terapias estão fluindo, que na escola ele está indo muito bem, e isso é um reflexo na arte do que ele sente, do que ele emanou. Aqui, de novo, um beija-flor, junto com muitas cores, não sei se vocês conseguem notar, na parte superior central, há uma tinta branca, um risquinho, um pontinho, e percebendo a cabeça e o bico de um beija-flor também. Esse é outro paciente, o Miguel, onde eu atendo de 2016 e hoje eu continuo atendendo. São praticamente 6 anos para 7 anos de trabalho, de acompanhamento arte-terapêutico, em que ele mostra todas as fases em que ele, em algum momento, ele cresceu, e o Miguel é não verbal. Vocês vão ver outras artes aqui para frente. Aqui está a mãozinha do Miguel. Nesse trabalho, onde essa telinha é a proteção do mamão. Sabe aquela molinha de isopor em que protege o mamão para que ele não seja machucadinho dentro da caixa? Então, eu abro essa telinha, faço alguns pontos de cola quente e deixo essa tela sensorial extremamente leve para que ele sinta e se expresse. E aí ele começa a trazer as cores, me convida a sentir o que ele está sentindo quando ele pega na minha mão e faz com que eu sinta a tinta junto do material. E aí uma arte começa a ser composta. E aí vem o mais bonito de tudo. Nessa expressão, se vocês virem anteriormente, ele está fazendo a arte inconscientemente, de cabeça para baixo, onde a bolinha laranja está para baixo da visão dele. E aqui, o que a gente imagina ver, ou se vocês também conseguem ver? É como se uma criança estivesse sentada em cima de uma toalha de um piquenique. E aí talvez o que está de verde, vermelho ali abaixo, algumas flores ou a cesta de comida. Por que eu trago isso? Porque foi a imediata imagem que eu identifiquei. E aí, ao me remeter à mãe, eu atendi na segunda-feira, e a mãe disse, não, sabe o que aconteceu? Nós tivemos fazendo um piquenique lá em Nova Trento. Ele adora ir na Arnaldo e Paulina, e a gente tem um lugar lá que a gente visita, e tem um gramado lindo, e a gente fez um piquenique. Então, aí está, minha gente, a beleza que a arte-terapia nos proporciona. Ele, sem nenhuma palavra expressada verbalmente, traz essa linda expressão do que ele vivenciou num final de semana. Aqui também do Miguel, eu fiz uma composição de pequenos elos, daqueles rolinhos de papel higiênico, e aí ele se entregou às cores. E aí essa belíssima composição, né, de tons sobre tons, e um caminho onde ele, por quase 40 minutos, se entregou a essa arte, usando todas as cores e um único pincel. E aí, por que será que eu trago esse tempo, né, 40 minutos, para um autista não verbal, um pré-adolescente, estar calmamente entregue, presente a uma arte efetivamente um ganho imenso ao olhar de outros terapeutas. Mas para mim, que vivencio com ele todo esse processo, é vê-lo pleno, com todas as potencialidades que ele pode trazer.
aqui também dele, a borboleta no lado esquerdo, e aqui mostra também um momento em que ele traz verdades em um crescimento emocional, em um momento em que a gente passa a trabalhar com o tablet na comunicação aumentativa e alternativa. E aí ele começa a mostrar efetivamente a se comunicar com eficácia com o que ele quer, e a gente entender e realizar, né? Ele foi passear no voo, ele clica lá na fotinho do voo. O que você quer fazer agora? Aí ele clica lá, lanchar. O que você quer? E assim, essa comunicação está sendo construída. Há uma equipe multidisciplinar junto dele, e durante esses 6 para 7 anos, eu nunca estive afastada desse acompanhamento terapêutico, o que é mais bonito. A confiança em que a família teve no meu trabalho e nos resultados que eles veem com a arte, através da arte-terapia. E aí, no lado direito, o anjo, que também, por questões que eu não vou trazer aqui agora, mas essa imagem, essa figura, e se vocês olharem bem no alto, tem um coraçãozinho vermelho. E aí entender que um anjo com um coraçãozinho vermelho é uma grande bênção. Aqui, uma criança com 4 anos, nessa sensorialidade. E aí ele se deita ao lado da areia e passa a fazer desenhos e a entender o que sentir. Aqui uma outra criança de 3 anos, não verbal, com extrema rigidez de comportamento. A transição entre terapias era algo que trazia muitas preocupações e muito cuidado dos terapeutas. E aí, numa das sessões, eu consigo acolhê-lo, vê-lo e ser acolhida com esse toque nos pés. Ele levanta o pezinho, pede para tirar o tênis e a meia. O pede é entre aspas, tá, gente? Porque quando a criança ou quando a pessoa é não verbal, ela não verbaliza. Ela simplesmente se mostra com gestos e olhares. Então, aí temos uma cena em que ele passa a me acolher, já que eu me ofertei a esse diálogo com os pés. E aí eu termino brincando com as carinhas desenhadas nos meus pés. E aí, quando a sessão está quase por terminar, ele mesmo encerra a brincadeira cruzando as perninhas. A partir daí, ele foi para casa tranquilamente, almoçou e foi para a escolinha, como a mãe nunca tinha imaginado que aconteceria, frente à rigidez comportamental que ele tinha. E aqui, com maior alegria e orgulho, eu trago as artes da Francilene Vaz. Também uma autista com diagnóstico tardio, já mãe, já adulta, casada, com 2 filhos também autistas. E junto do diagnóstico tardio de autismo, a superdotação. E aí, um enfrentamento. Quem eu realmente sou com tudo que eu tenho. E aí, ela se identifica, se resgata com belas artes, como vocês estão vendo. E nesse lugar em que eu identifico como ela, como um potencial de fazer arte, e às vezes até equivocadamente eu digo que ela é artista, mas ela não gosta de que eu diga isso, porque todas as artes em que ela se coloca a fazer, ela faz por intermédio dos impulsos emocionais, dos momentos em que ela vivencia a arte no processo terapêutico, e depois, durante o tempo, a semana, o que emerge, o que fica ainda da sessão, ela traz nessas belíssimas artes. Cabe dizer que, com 10 anos de idade, ela teve um bloqueio emocional, em que na escola ela sofreu uma questão de bullying e
o desenho que ela tinha feito foi rejeitado. E a partir daí ela nunca mais tinha desenhado. E aí, quando ela inicia o processo de arte-terapia, aos 38 anos, ela resgata em si essa alegria de saber o que não imaginava. Essa beleza que vocês estão vendo. Do lado direito é a minha foto, onde ela fez com um lápis aquarelado, e à esquerda com tinta óleo. Belíssima Jane Eyre, das Irmãs Bronte. Aqui, uma outra queridíssima, também com diagnóstico tardio, Cláudia Coelho de Moraes, uma mãe maravilhosa, que está junto da causa do autismo há mais de 30 anos, é precursora da Lei Berenice Piana, mãe de um filho autista nível 3, o Gabriel, um querido, um lindo, e também do Matheus, neurotípico. E ela também se identifica, depois de um diagnóstico, também ser autista. E a partir do autismo, também a superdotação. Só que ela não traz a arte em si como seu grande potencial, mas sim a escrita. E aí, num caminho de processo terapêutico, a gente passa a identificar que essa escrita canalizada terapeuticamente permeia as redes sociais e chega até vocês pelo canal em que ela tem, no perfil do Instagram, e a partir desse canal, a Onda Autismo, onde ela é vice-presidente, idealiza esse livro, Amorecer, florescendo através da arte, sendo transformada pela arte, o reconhecimento pessoal na dupla excepcionalidade. Então, ela conta um pouquinho do que é ser autista e esse passo a passo, essa descoberta da superdotação. Esse e-book é gratuito no site da Onda Autismo, onde vocês estão vendo aí na tela. Cláudia, meu beijo. Fran, meu carinho, orgulho de vocês duas mulheres. E aqui, homenageio todas vocês, mulheres e homens, que se acabaram tendo tardiamente o seu diagnóstico. Tenho certeza que não é uma nova forma de ver a vida, mas é uma nova forma de viver, se reconhecendo nessa condição, se entendendo e ressignificando muitos momentos na vida de vocês. Tenho certeza disso. E aí, para acabar, essa imagem linda, em que é uma criança de 5 anos, em que ela se entrega só a mexer nas cores da tinta. E ela vai mexendo e vai se entendendo, vai sentindo, não verbal. Na verdade, não é que ela não é. Deixa eu refazer a minha fala. Ela não é não verbal, mas ela tem uma seletividade de fala. Ela fala o que quer, quando quer. E aí, nesse calar-se, durante quase 40 minutos, ela passa a se ver as suas mãozinhas, e essa é a fala dela. Única e exclusiva. Mãos coloridas. E um lindo sorriso, que parece que estou vendo ele nesse mesmo momento. Então, gente, muito obrigada até aqui. Um beijo carinhoso a todos. A TEGS, muitíssimo obrigado por esse belíssimo movimento que vocês fizeram em olhar para o Dia do Arte-Terapeuta, num mês em que o autismo também é comemorado, e parabéns a todos os associados da TEGS e a associação em si, que está completando seus 20 anos. Muito obrigada, gente.